Fala nação, saudações rubro-negras, bora para mais um vídeo do canal. Hoje tem Fla-Flu clássico carioca, valendo o título da Taça Guanabara. O Flamengo joga pelo empate, então vamos acompanhar informações atualizadas do Fla-Flu. Saiu a provável escalação do Flamengo e olha, surpreendeu muita gente. O Vitor Pereira promete escalar um time mesclado, um time quase todo reserva para jogar contra o Fluminense. Então o Vene Casagrande traz essa provável escalação e outras informações sobre o clássico. Então assista o vídeo até o final, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Bora lá! Poderosa também. Hoje é dia de Fla-Flu, valendo a Taça Guanabara. Do lado do Flamengo, a tendência é de novidades no time titular para espantar a fase negativa. A reportagem é da Alcilene Brito. Fala, Alce. Com tempo curto e sob pressão, o rubro-negro vai para mais um desafio. E mesmo em meio à turbulência, uma boa notícia. Pedro treinou com o restante do grupo e está à disposição do técnico Vitor Pereira para o clássico de logo mais. Porém, a tendência é que o centroavante não jogue os 90 minutos, já que vem de recuperação de um desconforto muscular. Na zaga, a novidade fica por conta de Rodrigo Caio. Léo Pereira já tem condições de jogo, mas o técnico ainda não confirmou se o zagueiro inicia a partida. Davi Luiz sofreu um trauma no joelho direito e deve ficar fora do duelo. Outros desfalques são Thiago Maia, Felipe Luiz, Bruno Henrique, Vitor Hugo e Eric Pulgar, que estão no departamento médico do clube. O momento do Flamengo não é positivo. Depois das recentes frustrações, o time de Vitor Pereira começou o mês de março perdendo para o Vasco, o que acabou deixando a liderança do campeonato em risco. Líder com 23 pontos, um a mais que o rival tricolor, o rubro-negro precisa apenas de um empate para ficar com a Taça Guanabara. Mas o retrospecto diante do Fluminense não é bom. Nos 10 últimos confrontos foram 6 vitórias do Flu, 2 do rubro-negro e 2 empates. A última vez que duelaram foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, em que o tricolor venceu por 2-1 de virada. Mesmo em uma fase difícil, será que o Flamengo irá conseguir superar o momento e ficar com a taça diante do rival? Essa Fla-Press, Lucas Pedrosa, é Fla-Flu. O VT... é o quê? Ah, tem o VT do Fluminense. Ah, justo. Ah, tem o VT do Fluminense. Muito bem, e a gente já vai falar... E aí você começa com o mandante, que é o Flamengo. Tá certa a produção, olha parabéns. Como é que ele é, Lucas Pedrosa. Boa tarde, meus amigos. A gente já vai passar o VT do Fluminense e falar também dos números do Fluminense. Perfeito. O número do Diniz enfrentando o Flamengo e o que o André falou sobre o clássico. Mas antes, eu vou começar... Eu posso falar que é a polêmica do dia no lado do Flamengo? Você pode falar que é a bomba do dia, sem nenhum exagero. A bomba do dia é: Vene Casagrande pilotou o drone e já observou o time do Flamengo que vai ser titular contra o Fluminense. Só que tem muita novidade. Vene, por favor, qual é a escalação do Vitor Pereira para logo mais nesse Fla-Flu? É muita novidade mesmo. Eu confesso para vocês que eu custei acreditar, mas é verdade. Até ontem o Vitor Pereira não tinha dito aos jogadores qual seria o time titular, porque na atividade de ontem foi apenas ali um futevôleizinho, algo muito leve para poupar os jogadores. Hoje, na hora do almoço, o Vitor Pereira botou no telão o time titular. E aí muitos jogadores com certeza vão ter uma indigestão, porque muitos não gostaram do que o Vitor Pereira tá armando para pegar o Fluminense. E o time titular eu vou ler, porque eu confesso para vocês que eu não lembro de cabeça. Ainda, né? Exatamente. Matheus Cunha no gol, é isso mesmo, Santos, portanto, ficando como opção. Pablo, Rodrigo Caio, Léo Pereira, os 3 zagueiros. Aí vem o meio campo. Mateuzinho como a ala direita, Igor Jesus e Gerson, os 2 volantes. Cebolinha fazendo a ala esquerda. Lateral direito. Exato, vai fazer a lateral esquerda, a ala, no lugar do Ayrton Lucas. E a trinca de ataque, Matheus França, Arrascaeta e Gabigol. Peraí, o Ayrton Lucas se machucou? Não, poupado. Peraí, deixa eu perguntar uma coisa. Poupado. Poupado não, poupado. opção não, no poupado. banco. Poupado. É porque a Recopa é a semana que vem? Não tem. Ah, não. A Supercopa? Também não. Não? Ah, o Mundial? Não tem motivo pra poupar. Mas poupou por quê? Ele não tá poupando, foi uma opção dele. Ô, Lucas Pedro... O que foi dito, pra finalizar, o que foi dito é o seguinte: o Vitor Pereira enxerga que esse é o melhor time para enfrentar o Fluminense hoje, nessa quarta-feira. Então vamos lá, ele não tá botando Fabrício Bruno na zaga, ele tirou o Vidal,
de cabeça de área. Ele tirou o Ayrton Lucas, Pra ele mim, tirou o que mais me impressiona é o Ayrton Lucas. Ribeiro. Ele tirou o Everton Ribeiro. E outra, o que mais me impressiona, ele não colocou o Matheus Gonçalves. Porque se você quiser montar um time com jogadores que estão vivendo o melhor momento, na visão dele, é inadmissível você não colocar o Matheus Gonçalves. É verdade. Vene no lugar de quem? Ah, você já tirou o Everton Ribeiro? Tirou o Arrascaeta. Porque o Matheus Gonçalves vive o melhor momento que o Arrascaeta. Ou eu estou falando alguma mentira? E você colocar o Everton Cebolinha na ala esquerda é um absurdo com o jogador. Custa a gente recordar aqui que lá em Portugal, no Benfica, o Cebolinha jogou como ala esquerda. E o que aconteceu? Com o Jorge Jesus e ele não rendeu nada. Por quê? Ele não faz essa função, Fernanda Maia. Então, se antes eu tentava defender o Vitor Pereira, dizendo que ele não tem uma grande parcela de culpa, eu vou falar isso aqui antes do jogo para eu não ser engenheiro de obra pronta. Perfeito. Não tem como mais defender o Vitor Pereira. Por qual motivo ele tirou o Fabrício Bruno? É o menos culpado nessa zaga. Por qual motivo ele não colocou o Matheus Gonçalves? Por qual motivo ele vai colocar o Everton Cebolinha na ala esquerda? Não faz o menor sentido. Aí você mantém o Gerson e tira o Vidal? Gente, o Vidal tá vivendo o melhor momento que o Gerson. Ou eu tô falando alguma mentira? Não, não tá. Então, é inadmissível isso que o Vitor Pereira tá fazendo para pegar o Fluminense hoje. Se antes eu já achava o Fluminense favorito, agora eu já acho mais ainda. Vamos ainda debater sobre isso. Ô, Lucas Pedrosa, um movimento brusco. A palavra é essa, né? Porque o Vene já tá há um tempo falando por aqui que o Vitor Pereira ia fazer mudanças, né? No time. Taticamente começou. E eu já vou fazer essa pergunta pro Vene já em relação. Continua com 3 zagueiros. Mudou tudo, mudou todo mundo, mudaram as peças e esse é o esquema tático na cabeça do Vitor, com 3 zagueiros. Continua com 3. Ô, Lucas Pedrosa, do nada, pra encontrar uma final, isso é a final da Taça Guanabara, tá? Contou pra ele? Contou? Você contou? Ele sabe disso. Ele sabe, que bom. Ô, Lucas Pedrosa, não só porque fazer um movimento brusco já é complicado, ainda mais numa final contra um adversário em que o outro ano é o atual campeão carioca, no outro ano venceu o Flamengo, que é o Fluminense, vem numa crescente, tá com um trabalho bem sólido, com um treinador que já tá há algum tempo, com peças que são extraordinárias. O que mais me impressiona em todas as informações que o Vene deu é os jogadores não saberem qual é o time que vai jogar. Ou seja, então esse time não treinou. Não treinou. A gente pode dizer isso. Como é que você vai enfrentar um adversário como o Fluminense, que hoje é um dos melhores times do Brasil e hoje pratica o melhor futebol e tem o melhor time do futebol carioca, com um time que não treinou junto? Porque se os jogadores souberam hoje que é esse time que vai entrar em campo, eles não treinaram. E aí você coloca jogadores que não treinaram juntos, sem entrosamento, num esquema de 3 zagueiros que eu já falei aqui. Um esquema de 3 zagueiros dentro do futebol brasileiro, você tem que ter tempo para trabalhar. Senão eles batem cabeça. Vai botar o Everton Cebolinha de ponta? Desculpa. O Everton Cebolinha não tem capacidade nenhuma defensiva para fazer a função que o Ayrton Lucas faz, por exemplo. Ele, ala, o Ayrton Lucas, ele tem capacidade de apoiar, porque ele tem muita velocidade de disposição física, entendimento tático e também ajudar defensivamente. O Everton Cebolinha não marca ninguém. Não marca ninguém. Aí você vai ter do lado do Everton Cebolinha, ele joga na direita, tem o tal do John Arias, que corre o campo inteiro. Tal, né? Um qualquer aí, tá jogando nada, né? É. Ano passado jogou nada também, que corre o campo inteiro. Do outro lado também você tem o André, um Fluminense com um Ganso, que vai achar o tempo inteiro o Arias e o Ken e o Cano. Cara, desculpa. Futebol, tudo pode acontecer, né, Fernanda? Ainda mais em clássico. Mas, na teoria, o Fluminense tem tudo pra amassar o Flamengo hoje. Em relação a montagem de time, entrosamento, elenco, capacidade do seu treinador de arrancar o melhor dos seus jogadores, o Fluminense está anos-luz desse time que o Flamengo vai escalar hoje. E aí, cara, eu temo muito pelo que vai acontecer. Eu repito, pode acontecer do Flamengo ganhar do Fluminense. Mas, teoricamente, é uma doideira o que está acontecendo. E isso é até bastidor, inclusive. Fala. Os jogadores não entenderam nada. Porque isso é uma espécie de preleção. Agora, na hora do Foi almoço? hoje, na hora que eu publiquei, ou seja, pouco antes do programa começar, porque muita gente não entendeu nada, Fernanda. Isso aí causou, assim, entre aspas, um mal-estar. As pessoas se olhando assim, falando, que é isso? Do nada isso. E outra, isso remete à passagem do Vitor Pereira no Corinthians. Porque a gente já viu vários jogadores do Corinthians reclamando que o Vitor Pereira fazia isso. Ele entendia após um jogo, olha, esse esquema não deu certo. Aí, de repente, ele mantinha o esquema. Aí, de repente, ele mudava. Ou seja, é um estilo de trabalho do Vitor Pereira.
Será que os jogadores do Flamengo estão prontos para isso? Será que a diretoria do Flamengo está pronta para continuar dando respaldo a esse trabalho? É isso, nação. Essa é a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Fluminense, que hoje é um dos melhores times do Brasil no início dessa temporada. Está jogando muito bem e a torcida do Flamengo já tem a sua desculpa em caso de derrota do Flamengo para pedir a saída do Vitor Pereira. O Vitor Pereira não está se ajudando, então assim fica muito difícil. Vou sempre torcer para o Flamengo, não importa quem seja titular, não importa quem seja o treinador do Flamengo, vou sempre torcer a favor. Agora, com essa escalação, vai ser muito difícil vencer o Fluminense. Vamos aguardar, vamos torcer para que tudo dê certo e que aconteça um milagre na partida de hoje. É isso. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me segue nas redes sociais. Os links estão na descrição, beleza? Até a próxima. Saudações rubro-negras.